somente são imutáveis as leis de Deus. As leis estabelecidas pelos homens são passíveis de alteração e variam em cada época, conforme os países, modificando-se de acordo com o progresso atingido. Então, cada país tem uma determinada legislação. Nós estamos falando agora de divórcio. Então, tem país que o divórcio já era permitido há muito tempo, teve país que o divórcio foi conseguido há menos tempo, e tem lugar que ainda não aceita o divórcio. Então, mas essas são leis humanas, não são leis divinas, são leis humanas. A lei humana varia com um determinado tipo de sociedade. Aquilo que é moral num país é imoral no outro. Por exemplo, a poligamia. Tem país que a poligamia é natural. O cara pode ter 4, 5, 6 esposas. E tem país que, se você fizer isso, você vai preso. Perceberam? Então, você fala, mas como é que fica a moral? Depende dos costumes. Essa lei humana, ela é variável de acordo com com aquela cultura, com aquele povo, com as convenções dali. No casamento, o que é de natureza divina é a lei do amor e a união dos sexos para a reprodução da espécie, no sentido de você trazer os filhos. Não que o sexo seja só para reprodução. Isso aí é uma mentira. Não existe isso. Tanto é que isso aí, a prática demonstra que não é assim. Né? Senão a gente só teria relação sexual para procriar. Então está todo mundo aqui no inferno já, né? Por quê? Porque não é isso que acontece na prática. Então, as relações sexuais, nós vamos ter oportunidade de falar da sexualidade e tal, é óbvio que não é só para procriar, mas é também para procriar, né? Para você trazer os filhos. Porque vocês começam a perceber agora que, se não fosse o mecanismo da reencarnação, ia estagnar tudo. Ou seja, todo mundo resolver não ter filho, como é que vai fazer aquele espírito que precisa vir para cá para passar por uma série de coisas para poder continuar a evolução? É como se você impedisse o aluno de assistir a aula. Ele está precisando fazer aquela aula para aprender aquela matéria, mas você fala, não vai ter aula. Então, cada vez que a gente vem para cá, cada vez que a gente nasce, na realidade nós estamos tendo uma aula. Então, um dia você nasce como mulher, outro dia você nasce como homem, um dia você nasce numa família mais abastada financeiramente, outro dia você nasce numa família com dificuldades financeiras, um dia você consegue o trabalho, a sua vida profissional, na outra você tem dificuldade. Depende das necessidades de cada um de nós. Entenderam como é que funciona isso? Então, todo mundo, e olha, aí que você tem que ver a inteligência, quando eles colocam um junto com o outro, porque não é só a sua necessidade que vai ser vista, vai ser vista a necessidade de cada um que está em contato com você também, não é só para você. Não é, opa, então agora eu vim nessa família. Não, mas cada um tem ali uma finalidade, um está fazendo a finalidade do outro. Olha que coisa, como é que você bola isso, como é que você vai colocando as pessoas juntas? Como é que você faz para que aquelas pessoas se encontrem? Porque se eu fosse combinar casamento com alguém, né, e ficasse eternamente aqui na América do Sul e o outro lá no Oriente, não ia encontrar nunca. Mas daí existe uma viagem, existe alguma coisa para fazer vocês encontrarem. Senão, como é que ia perceber que aquele lá era a pessoa com quem você combinou vir para cá? Então, no casamento, o que é de natureza divina é a lei do amor. As leis humanas que regem essas uniões são transitórias e dificilmente existem dois países onde sejam iguais, mesmo no seio de nações cristãs ou
que não estejam sujeitas à alteração no decorrer dos tempos. Então, por exemplo, a igreja, a religião católica, ela não permite o rompimento da união. Quando alguém aqui casou na igreja, vocês prometeram lá na frente do padre, no altar da igreja, até que a morte os separe? Por toda a eternidade. Então veja bem, então olha como é que a coisa é. Se você prometeu que ia ficar até a eternidade, até que a morte os separe, que é interessante, por que vem com esse termo até que a morte os separe? Se é eterno, era para continuar então, por que separar na morte? É que na realidade a maioria dos casais, como eu já falei para vocês, exceto todos vocês que estão aqui, vem para acertar problemas. Então, quando acerta, fica junto, acerta o problema, quando volta para o lado de lá, às vezes não são espíritos afins, cada um tem uma turma. E você simplesmente se despede, entendeu como é que é? Então, na realidade, quando você vai lá e promete e tal, e depois se você se separar, do ponto de vista... Por isso que tem esse problema com a igreja, que aí você não pode comungar mais. Por quê? Porque você prometeu lá na frente do padre, do altar da igreja, que você ia ficar casado até a morte. E prometeu muito mais ainda, se você lembrar lá, né? Prometeu que vai ser fiel, que vai na doença, na tristeza, né? Prometeu um monte de coisa. Então, se você não cumprir aquilo que você prometeu lá, você já não faz mais parte daquele grupo. Na realidade, você teria que ser excomungado da igreja, porque você não comunga mais com as normas da igreja. É isso que é ser excomungado. Você não comunga com aquelas normas, porque se você comungasse com aquelas normas, você ia aguentar até o fim. Vocês estão entendendo isso aí? A ponto de... Teve há uns séculos atrás aí, na Inglaterra, um rei que separou da mulher, quis casar com outra na igreja. A igreja, para manter as normas, disse não pode, nós não podemos, você está divorciado, a mulher não morreu, ele se separou dela. Falou, não, nós não fazemos casamento. Ele pegou e fundou a igreja anglicana. A igreja anglicana da Inglaterra, ela existe em função disso. E para poder ser coerente, ela deve fazer casamento de separado, porque ela começou assim. Vocês estão entendendo? Então veja, a lei, a igreja, as religiões, elas vão se acomodando às necessidades, enfim, aos interesses. Então a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça. Você, quando se une a uma pessoa, você tem responsabilidade e tal, você vai responder por essa responsabilidade. Você entendeu como é que é? Não interessa se você casou na igreja ou não casou na igreja. Quando você ficou com alguém, teve relação com esse alguém, e principalmente teve filho com esse alguém, você tem responsabilidade um perante o outro e perante o filho que gerou daquela relação. É isso que interessa. Não interessa se você casou no cartório, se você nem casou. Você tem responsabilidade. É essa que é a realidade. Atraídos por necessidades redentoras, então essa atração é quando você encontra aquele que você combinou. Então você sente uma atração por aquela pessoa. Não tem como, senão como é que iria fazer o casamento? Como é que você iria cumprir aquilo que você tinha prometido? Então... Pode acontecer de casar com uma pessoa que você não tinha combinado?
Depende se for um plano B. Se você combinou de montar uma família e tal, você vai encontrar com aquela pessoa. Se você vai casar com ela ou não, aí é por conta do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. É a única maneira de crescer. Se a gente viesse para cá como um autômato, para já, olha, você vai fazer isso, fazer aquilo, então não teria finalidade nenhuma. Você não demonstraria o seu crescimento. Se eu chegar e falar assim, olha, você prometeu casar com aquele e tal, você vai falar, puxa, então você vai capaz de ficar porque eu falei que você tinha prometido. Você entendeu? Mas você tem que ficar espontaneamente, você tem que ficar porque quer ficar. Então, em geral, nós somos atraídos um para o outro por necessidades redentoras, problemas que nós temos que resolver ali com aquelas pessoas. E você combinou isso de vir para cá e montar uma família, receber aquele outro e tal. Olha, e nós temos casos interessantes, eu não vou dizer quem, né? Mas nós já tivemos casos aqui que a pessoa vem porque tem problema com o filho. Estou contando para vocês um caso real. Tem problema com um adolescente. Problema sério em casa com o adolescente. Tem o pai, a mãe, esse adolescente e uma irmã. E aí, o que acontece? Eles já tiveram, esse grupo já teve uma vivência anterior. E nessa vivência anterior, o marido, que é atual marido hoje, teve um caso extraconjugal, onde nasceu um menino, que é esse, e ele levou para a outra cuidar, para essa atual, que era mulher lá também na vida anterior. Só que ela judiava dele, do menino, que não era filho dela, era filho de uma relação extraconjugal e o marido trouxe para casa para ela cuidar. E ela judiou do menino. Agora voltaram de novo, ele veio como filho natural dela. Mas ele reconhece nela aquela pessoa que judiou dele na vida anterior. Ele diz, não está certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Atraídos por necessidades redentoras, mas despreparados para elas, os parceiros do programa afetivo muitas vezes descobrem de imediato a impossibilidade de continuarem juntos. De certo modo, a precipitação resultante do imediatismo materialista que turba o discernimento, quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual, é responsável pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios ominosos ou tragédias lamentáveis. Então, principalmente hoje em dia, as pessoas não têm paciência mais, não aceita, qualquer coisinha já é motivo para separar. É coisa absurda, você vai no casamento de o filho de não sei quem, um ano depois já está separado, não dura. O pessoal não aguenta, não é assim que funciona. Né? Você tem que tolerar alguma coisa, qualquer parceria, mas aí que está, o pessoal não se prepara para isso. Muitas vezes vai pela atração sexual, começa a se relacionar, depois casa, mas não era aquilo que queria. Às vezes casa com a outra, gosta daquela, mas casa com a outra porque achou mais interessante fisicamente e tudo, aí começa a dar os problemas. Mais fascinados pelas sensações brutalizantes do que pelas emoções enobrecidas. Então, não forma o casal nesse sentido de formar uma família, responsabilidade com os filhos e tudo mais. Não discute, não tem noção dessa responsabilidade. Fica pensando na festa, nos padrinhos, nos presentes, mas não pensa no que está fazendo realmente. Então, mais fascinados pelas sensações brutalizantes do que pelas emoções enobrecidas,
fogem os nubentes desavisados um do outro, a princípio pela imaginação. Você começa a imaginar aquela lá que aparece no cinema, na televisão, aquela sua vizinha, a companheira lá de trabalho. Você começa primeiro, você foge com ela no pensamento. Depois você concretiza muitas vezes na prática. E a mesma coisa para a mulher. Então, olha lá. Fogem um do outro, começa a separação, a princípio pela imaginação, depois pela atitude, abandonando a tolerância e a compreensão, degenerando a relação em atritos graves e enfermidades perturbadoras. Aí começa a ter problema dentro de casa. Tudo bem, você combinou com alguém de vir trazer uma família, mas como nós temos o livre-arbítrio, vamos ver qual é o comportamento de cada um nessa brincadeira. Então vamos dizer assim, você combinou com uma pessoa, encontrou com ela, só que essa pessoa de repente começa a beber, começa a ficar violento, bate em você, você não é obrigado a aguentar nada disso. Que é isso? Você está entendendo? A mesma coisa, o cara casou e tal, a mulher começa a sair com todo mundo, larga a família em casa, começa a ter caso extraconjugal, você não é obrigado a aguentar nada disso. Você está entendendo como é que é? Então nós combinamos uma coisa, tudo bem, nós temos que ter tolerância. Você não pode, na primeira coisa, já falar, aquele tem que fazer tudo o que eu quero, ou a outra pessoa quer que você faça tudo o que ela quer. Não é assim. Então tem que ter compreensão, tolerância. Por isso que esse período de namoro, de conhecimento, tem que ser, você tem que conhecer a pessoa, você tem que conviver com ela para você poder conhecer quem é aquela pessoa que você está. Porque antigamente casava no escuro. Os namoros eram com a família toda vigiando ali. Quando o cara casava mesmo, e que daí ia ter a lua de mel, aí era a lua de mel, que ia ter a primeira relação, aí que você ia conhecer aquela pessoa que você casou. Não é verdade? Agora já não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Agora já conhece, já sabe o que está fazendo. Muitas vezes quer casar porque acha que vai modificar a outra pessoa. Ele é assim, mas eu vou modificar, ele vai ser... Vai nada. As modificações são difíceis de acontecer, cada um de nós sabe quanto é difícil você se modificar. Pode acontecer, é lógico que pode acontecer. E quando a gente vem para acertar, é para que as coisas aparem as arestas, não é para separar. A gente não vem para separar, mas às vezes acontece de separar. Então, veja bem, o casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se deve empenhar os contratantes a fim de lograr o êxito do cometimento. É como se eu faço uma parceria, se eu arrumo um sócio para fazer um negócio. É uma parceria que nós estamos tendo. Os dois têm responsabilidades. Cada um se comprometeu em fazer uma coisa. Se eu pegar e não fizer a minha parte e tudo mais, desviar daquilo lá, eu posso comprometer o empreendimento inteiro. Que é o que acontece muitas vezes nos casamentos. Quando não existe uma tolerância, uma compreensão,